Olá, galerinha! Bem-vindos a mais um Viajei na Maionese. Eu sou o Tom e eu tô muito animado com o episódio de hoje porque nós vamos falar sobre como era a vida offline, a vida quando a internet não era tão acessível, quando a internet não era tão presente na nossa vida como é atualmente. Bora comigo embarcar nessa viagem. Eu trouxe vários tópicos para comentar aqui e lembrar também, né, trazer um pouco da nostalgia de como era viver em tempos pré-internet. Então, bora comigo. O primeiro tópico da lista é amizade. Como era fazer amizade, ter amigos nos anos que antecediam a internet, né? Que antecederam a internet. No caso, eu tô falando aqui dos qualquer ano que é antes de 2005, dos anos 2000, né? Anos 90, anos 80. Eu particularmente peguei um pouco dessa fase da vida offline, da vida sem internet. Eu lembro que o meu primeiro smartphone tava no ensino médio. Então, tinha mais ou menos ali por volta de uns 15, 16 anos. Antes disso, existia troca de mensagem de texto e tinha outras redes sociais. Mas o que eu quero falar hoje no episódio é sobre uma fase diferente. É uma fase que vem antes mesmo das pessoas terem até mesmo celulares para poder ligar umas para as outras. Antes de Instagram, existiam celulares sem Instagram, né? Que podiam fazer ligações. Então, no caso, vamos falar de uma era antes disso até, que é uma era onde a internet não era tão acessível, celular também não era tão acessível, então a vida era muito diferente. E é doido de pensar que tudo isso mudou nessas últimas 3 décadas. A amizade, antes da vida online, ela era composta por pessoas que viviam na mesma região. Os amigos se faziam com base ali na vizinhança, né? Pessoas que viviam próximas, ou então na escola mesmo. Então tudo tinha que estar envolvido mais ou menos com o seu ciclo social. Precisava ter essa proximidade física porque não existia o telefone, o WhatsApp, não tinha como você se comunicar constantemente com aquela pessoa, né? Eu atualmente eu converso praticamente todos os dias com meus amigos pelo WhatsApp ou então trocando algum meme ali no Instagram. Mas você imagina uma vida antes disso. Era muito difícil a comunicação se não existisse essa proximidade. Então seus amigos geralmente eram vizinhos, pessoas que estavam próximas. E como não tinha tanta distração como atualmente, que tá todo mundo no celular, as pessoas elas iam mais pra rua também. Era também mais seguro, né? A gente vivia num país que era mais seguro. Então as pessoas elas iam mais pra rua. E ali elas se conectavam mais pessoalmente. Olha só que bacana, uma conversa em pessoa. E se o seu amigo, por exemplo, viajasse, fizesse alguma viagem, você só iria ouvir dele quando ele voltasse. Você não ia ver stories em tempo real, saber o que ele tá fazendo, onde foi, ver as fotos, não teria como, nada disso. Você teria que esperar, ansioso, para aquele amigo voltar. E se esse amigo se mudasse para uma outra cidade, aí o papo era outro, né? A comunicação teria que ser feita ou por telefone fixo, né? Se você tivesse esse privilégio na sua casa, ou por carta, né? Que era um pouco mais barato, eu acho que a ligação, né? Porque as ligações eram até mais caras quando se tratava de uma ligação interurbana, né? Que saía ali da sua cidade. Uma ligação que é do seu DDD para outro DDD, o preço já era mais caro. Então manter uma amizade exigia essa proximidade física ou então na escola, né? Que você teria seus amigos de escola, que você veria todos os dias basicamente na escola. Depois, às vezes muda, né, de ano, muda de sala, acaba que vai distanciando aquela amizade, ou então se mantém a amizade durante o recreio. Mas uma vez que se muda de escola e muda de bairro, por exemplo, se seu amigo mudou para um outro bairro, alguma coisa assim, a coisa já ficava mais difícil. Eu acho legal também que os encontros entre amigos naquela época, eles eram feitos baseado, né, no boca a boca, né? Não tinha como você marcar um encontro por WhatsApp. Vamos encontrar para tomar um sorvete lá no centro? Você tinha que planejar aquilo antes e marcava um ponto de encontro. Às vezes, a sorveteria era no outro bairro. E aí vocês queriam caminhando juntos. E ele morava numa outra rua, o seu amigo. Então você teria que marcar um ponto de encontro. Então isso era uma outra coisa também que existia muito nessa época offline. Que seriam pontos de encontro, como por exemplo, vamos encontrar no relógio da praça. Acho que esse é um clássico, né? Vamos supor que era tipo uma sexta-feira. Aí você tá na escola, combina com seu amigo de tomar um sorvete no domingo. E aí combinou de encontrar no relógio, na praça, no domingo às 3 da tarde. E aí, quando chega o domingo, vocês passaram todo aquele tempo sem se comunicar, porque não tinha
enfim, já falamos que não existia essa comunicação em tempo real. Caso a pessoa não tivesse um telefone fixo, chegava lá no domingo, ia lá na praça às 3 da tarde e você tinha que torcer pro seu amigo ou ter lembrado, ou nada ter acontecido ali, né, que impediu dele ter ido, sei lá. Os pais dele falaram, a gente vai viajar. E aí, como é que você ia comunicar, né? Os encontros eram mais nesse sentido, assim. Você tinha que lembrar, anotar, e aí você ia na confiança de que o seu amigo estaria lá. Uma coisa que eu pessoalmente lembro era de meus amigos irem na porta da minha casa e me gritar, literalmente, gritar o meu nome ou bater na porta, assim. Eu morava no segundo andar, então às vezes o portão tava fechado e, sei lá, às vezes o amigo não queria subir lá pra ver se eu tava em casa. Só gritava, assim, sabe, da rua mesmo, o nome, pra chamar pra brincar. Então, assim, tava lá em casa, de boa, sei lá, vendo uma televisão. Aí de repente você escuta alguém gritando o seu nome, é o seu amigo te chamando pra brincar. E aí você brincava ali na rua com aqueles amigos, né? Ou sei lá, em casa mesmo. No meu caso eu brincava bastante nos dois, né? Ou na rua ou em casa. E eu lembro também que eu tinha dois amigos que eles não se davam muito bem. Eles tinham uma idade diferente entre eles. E, enfim, eu lembro que eu gostava muito de brincar com ambos, assim, e era raro eles conseguirem estar juntos ali na mesma brincadeira. Então, eu às vezes marcava, eu falava, ó, vou brincar primeiro com um, depois eu brincar com o outro. Então, eu acho muito engraçado, assim, como eram essas coisas. A gente já sabe, né, que esses encontros que a gente tinha entre os amigos, eles eram muito mais presentes, né? Nós estávamos muito mais presentes do que atualmente. Então, se você ia pra sorveteria com seu amigo, você não ia ficar ali no seu celular. Eu particularmente, assim, eu não gosto de estar no meu celular quando eu tô com amigos, quando eu tô presente com meus amigos. Eu valorizo muito a presença dessas pessoas na vida adulta, né? Quando a gente consegue finalmente encontrar essas pessoas, tirar um tempo ali, reservar aquele tempo pra estar com aquela pessoa, eu acho muito válido você pôr o seu celular à parte e não ficar mexendo no celular. É claro que de vez em quando você vai dar uma olhada, tipo assim, dar uma respirada ali, olhou ali rapidinho, mas não ficar no celular. Eu, sinceramente, não consigo entender quem fica no celular o tempo todo. Isso me deixa até um pouco irritado. Se eu tô em algum lugar e um amigo tá no telefone o tempo todo, eu chegaria até mesmo a falar com a pessoa. Eu ficaria incomodado e falaria com a pessoa. Felizmente, não é o caso dos meus amigos. A gente tem isso em comum. Então, você imagina só como muito mais presente você tá ali naquele encontro. Você nem tinha a possibilidade de usar seu celular. Você estaria ali totalmente presente. No sorvete, na conversa, no redor, olhar ao redor. Um outro tópico que vem junto com essa parte, tanto da amizade, acho que todos os tópicos eles se conectam de alguma forma, mas esse tópico é a comunicação analógica. Comunicação antes do telefone, né? Igual a gente já falou aqui sobre como os encontros eram marcados. No caso, existia sim uma possibilidade de você ligar, às vezes, para um amigo, se tinha esse telefone fixo em casa. Mas uma coisa que, se você não tinha o número desse amigo, existia uma coisa chamada lista telefônica, que era um catálogo que era entregue em praticamente todas as casas que tinham um telefone fixo, né? Eu acho que fazia parte, de repente, desse sistema. Tipo, se você pagava a conta de telefone fixo, eles te mandavam, acho que anualmente, com a lista de telefone de toda a cidade. Então, assim, você tinha lá o nome da rua, o número da casa, o nome da pessoa e o telefone da pessoa. Você conseguia ver a cidade inteira ali, todos os bairros, todas as ruas, todas as casas, todo mundo que tinha acesso ao telefone, tava lá o nome deles. Então, assim, geralmente não ia ser o nome do seu amigo, porque a não ser que você fosse adulto já naquele momento. Mas geralmente esse é o nome de quem a conta de telefone tava no nome, né? Então seria o nome, sei lá, da mãe, do pai. E aí você encontrava ali. Você quer saber qual é o telefone do seu crush? Você sabia, stalkeava ali onde que era a rua que ele morava, o número da casa, e aí você já pegava o número de telefone facilmente. Olha só como é que era uma vida antes de ter golpes, assim, à solta, né? Você imagina hoje em dia, com uma lista pública de telefone de todo mundo, gente, como seria? Então eu acho muito interessante esse fato, assim, da lista telefônica. Uma outra coisa que eu acho interessante também eram os diários. Hoje em dia temos o nosso bloco de notas no celular, vários aplicativos aí que você pode fazer anotações diárias e coisas assim, mas nessas épocas pré-celular, as anotações pessoais, nossos segredos pessoais, eles eram anotados em diários, que eram caderninhos. Eu lembro, inclusive, que a minha irmã tinha um que tinha até mesmo um cadeado, assim. Tinha um cadeadinho com uma chavinha. E ali ela anotava todas as coisas que ela queria escrever, desabafava ali naquele caderno. Você não tinha como mandar mensagem pro amigo desabafando?
Você ia lá, pegava seu diário e escrevia: querido diário, hoje isso. E às vezes tinham o cadeadinho pra você trancar. E você guardava a sua chave ali pra guardar o seu segredo dentro daquele caderno, né? Assim ninguém ia ter acesso. O próximo tópico que eu trouxe são os dates. Como era se relacionar numa época pré-Tinder? Atualmente temos essa facilidade, várias opções aí que você pode contar. Tem aquele cardápio humano que você consegue colocar a distância de quilômetros e quilômetros. Você consegue dar match com a pessoa que tá numa cidade vizinha. Ou às vezes se você paga a versão premium, você consegue até dar um match com uma pessoa que tá em outro país. É uma coisa que era extremamente impossível naquela época, onde os seus crushes eram crushes da escola, ou então pessoas que você via na rua. Geralmente não ia ser seus amigos, de repente você ia ter crush em algum amigo ou outro, ou um amigo em comum. Isso já fazia as coisas ficarem mais fáceis, porque você poderia mandar um recado através do seu amigo. Na escola, você poderia mandar um recado ou de bilhetinho, ou através de algum amigo em comum. A questão é que você não tinha aquela possibilidade de encontrar aquela pessoa na internet. Mesmo que você viu a pessoa na rua ou na escola, e você comentasse com algum amigo, o máximo que ele iria te dar era o nome dele ou dela, o nome dele. E aí você iria talvez tentar encontrar naquela lista telefônica pelo sobrenome. O nome dele vou falar um nome qualquer, o nome dele é Pedro Ferreira, ele mora na rua João Garcia. Aí você iria lá na lista, buscava a rua João Garcia e buscava o Ferreira, achava o sobrenome Ferreira, já que tá no nome dos pais dele. Você iria ligar pra aquela pessoa? Eu acho que é meio, sei lá, eu pessoalmente não ligaria, né? Imagina, você liga pra casa da pessoa e fala: o Pedro tá aí. Mas eu tenho certeza que muita gente já fez isso. Essa era uma das possibilidades. As pessoas, provavelmente, elas estavam mais atentas, né? Porque, primeiramente, você tá andando na rua, você não ia estar andando no celular. Vamos reconhecer aqui que a gente anda na rua, estamos muito tempo no celular. Você tá no ônibus, você tá no seu celular, se distraindo. Qualquer coisa que você tenha oportunidade de estar olhando pra tela do celular, você vai estar olhando pra tela do celular. Nessa época que isso não existia, você ia fazer crushes no ônibus, você ia fazer crushes na rua, você ia fazer crushes em tempos que você não tava olhando pra tela do seu celular. Então você ia ver as pessoas ao seu redor e elas seriam suas possibilidades de um relacionamento. Porque você não tinha a possibilidade de fazer um crush numa outra cidade. Porque você imagina a comunicação como seria difícil, né? Claro que não é impossível, acontecia, mas é muito mais difícil. Flerte acontecia ao vivo, você tinha aquela chance. Se você viu alguém numa festa, talvez aquela fosse uma das únicas vezes que você iria ver aquela pessoa, né? Você não sabe se a pessoa ia estar na próxima festa. O flerte, ele não podia esperar. Tinha que acontecer naquele rolê. Essa era uma das formas. Imagina só como era o ghosting, que é quando a pessoa desaparece. A pessoa simplesmente sumia. Você não via, não tinha como stalkear aquela pessoa. E nas redes sociais, mesmo que hoje em dia a pessoa te bloqueie, você consegue criar um outro perfil ou pedir a amiga pra stalkear. Naquela época não tinha nada disso. A pessoa sumia e sumia da lista mesmo. O máximo que acontecia era um acidente de você ver aquela pessoa na rua, em algum lugar, se ela estivesse ali na mesma região que você, ou estivesse na mesma escola, né? O que seria terrível. Mas era basicamente assim. E falando em escola, eu vou trazer outro tópico, que é escola. Hoje em dia, quando a gente tem trabalho escolar pra fazer uma pesquisa e coisas assim, é tão fácil. Você só vai no Google e pesquisa. E você encontra lá o site que você quer, mais confiável e tal. Atualmente temos agora a inteligência artificial. Então fica ainda mais fácil. Você consegue dizer exatamente o que você precisa para aquela pesquisa e nem precisa mais ler nos sites todas aquelas informações. Ele vai te dar resumo bonitinho de cada tópico. Então, assim, já nem imagino como seria você tá numa escola atualmente com o acesso ao chat GPT, né? Mas naquela época, eu sei muito bem como era. Pesquisas envolviam idas à biblioteca municipal. Como não tinha o Google, não tinha essa possibilidade de uma busca online, a gente tinha que recorrer à biblioteca municipal. E às vezes o professor dava algumas dicas, né? Falava mais ou menos onde pesquisar. E eu lembro de, se era um trabalho em grupo, marcar com um amigo: olha, vamos encontrar lá na biblioteca, tal hora. E aí esperava os amigos, chegavam lá todo mundo, e aí vocês faziam uma pesquisa na biblioteca. Ou então você teria que pegar aquele livro e levar pra casa, tirar cópia, entregar pros seus amigos. Às vezes você tinha que tirar cópia e entregar pra sala inteira. Então era muito diferente, né? Você imagina, hoje você joga ali, o Google e o ChatGPT já te dão trechos do livro que são importantes, o que tá te interessando naquele livro. Naquela época você teria que buscar por alto, assim, lendo toda aquela página por página, o capítulo, né, por capítulo, até encontrar a informação que você queria pra levar pra escola. Olha só que doideira. Então era muito diferente. É uma coisa que explode a cabeça se você for pra pensar, já que hoje em dia não
precisamos, mas quando foi a última vez que você foi numa biblioteca? Então os trabalhos, eles eram feitos manuscritos, né? Não tinha o Word também pra você digitar o trabalho. Eu lembro também que a minha mãe, como ela tem uma caligrafia bonita, às vezes as pessoas pediam a minha mãe pra escrever cartazes de trabalho da escola, você acredita? A pessoa trazia pra minha mãe uma cartolina e aí falava bonitinho o que ela tinha que escrever e ela escrevia lá, porque ela tinha a caligrafia bonita. Então olha só que como era tão manual, como era tão físico, né? O mundo ali antes da era digital. Tem ali seu valor, tem ali seu charme. Um outro tópico que eu acho interessante é a fotografia. Esse tópico me fascina muito, pessoalmente, já que a fotografia era exclusiva de câmeras analógicas. Todas as fotos eram tiradas com uma câmerazinha analógica. Não era acessível como hoje em dia, que a gente tira milhares de fotos, literalmente, milhares de fotos anualmente. Tinha aquela exclusividade. Levar uma câmera, tinha que ter aquele filme. Cada filme ele tinha 36 poses, então você consegue tirar 36 fotos por rolo de filme. Fiz uma pesquisinha, a média de fotos que nós tiramos atualmente, tendo um smartphone com câmera nas mãos, é de 2.800 fotos por ano. Essas 2.800 fotos, se fossem convertidas às 36 poses, né, de um filme, isso daria 77 rolos de filme. Você imagina só, 77 rolos de filme, a pessoa ela precisaria ali naquela época pré-internet de muito dinheiro para poder não só comprar aqueles filmes, mas também revelar todos aqueles filmes, né? Você imagina só, são muitas fotos. Atualmente, qualquer coisa a gente tira uma foto. Tira uma foto e manda pro amigo pra mostrar alguma coisa. Tira uma foto do lookinho pra perguntar como é que tá o lookinho. Você acha que tá legal esse look? Então a fotografia, ela tem até mesmo mudado a forma como ela se expressa. Porque naquela época, por exemplo, se você fosse pra uma viagem, você ia levar 1 ou 2 rolos de filme e ali você teria que se contentar com aqueles rolos de filme, né? Porque você iria querer gastar muito dinheiro pra comprar mais filmes e também pra revelar aquelas fotos depois. Então você iria usar muito bem cada tomada, cada tirada de foto seria muito bem pensada pra valer a pena aquele filme, pra valer a pena aquela pose e aquela foto revelada no final. Eu acho muito bacana isso. Atualmente nós somos bombardeados por imagens 24 horas por dia. Então toda vez que você abre as redes sociais, tem não só imagem, né? Hoje em dia mais é vídeo do que tudo. Então, imagens e vídeos o tempo todo ali na sua tela. Seu amigo que tá viajando, você consegue ver em tempo real onde ele tá, o que eles estão fazendo, o que tá comendo. Então, assim, nós temos esse bombardeio de imagens e informação na nossa cabeça, que é uma coisa que não existia ali há mais ou menos 20, 30 anos atrás. E a fotografia tinha muito mais valor do que ela tem atualmente. E o último tópico que eu trouxe hoje é o entretenimento. Como a gente distraía nossas cabeçotes, nossas cabecites, num tempo que não tinha celular, né? Agora, atualmente, qualquer pausa que a gente tem, a gente pega o nosso bendito celular, mesmo que tenha nada pra fazer. Automaticamente você já abre o seu Instagram ou a sua rede social favorita e lá você fica, perde noção do tempo, se distraindo e de repente você já precisa estar de volta em alguma outra atividade que você tem que fazer. E se você não esquecer dela ali só olhando vídeos aleatórios na internet. Antes disso, o entretenimento era a televisão. A gente dependia de uma programação. Já se sabia o que iria passar na televisão ao longo de toda a semana. E tinha os horários específicos também. E isso não tem tanto tempo que terminou. Na verdade, assim, ainda existe a programação da televisão, mas atualmente nós podemos contar com outras coisas, que são os serviços de streaming. Naquela época, éramos reféns do que iria passar na TV. A novela que iria passar na TV, o filme que ia passar na TV. De manhã tinha esses desenhos animados pra criança e tal. Depois vinha jornal. Depois à tarde tinha programas de tarde, né? Programas da tarde. E tinha toda aquela coisa que a gente já sabia como seria. No dia seguinte, isso tudo se repetiria. Você não tinha como sentar pra maratonar uma série, né? Não existia essa possibilidade. Você precisava esperar o próximo dia. Nesse caso acontecia muito com as novelas. A gente via as novelas, a galera via muita novela. Era necessário esperar o capítulo seguinte da novela. Não tinha como terminar um capítulo e você já querer ver o outro, né? Igual a gente senta e assiste 3, 4 episódios, assiste uma temporada inteira, quem nunca, de uma série. Tinha que esperar o dia seguinte mesmo. As pessoas comentavam sobre aquilo, né? Ai, o que você acha que vai acontecer segunda-feira no capítulo da novela? Atualmente, temos aí as séries em tempo real, você pode buscar, tem milhares de opções de séries diferentes, filmes diferentes
Na casa da novela, você precisava estar, a não ser que alguém gravasse aquele capítulo pra você numa fita cassete, o que era mó rolê. Só fazendo um paralelo aqui, recentemente, tava assistindo White Lotus, e tá todo mundo falando dessa série na internet, né? Então, eu lembro que saiu o último capítulo e eu falei, eu não posso entrar na internet até eu ver o último capítulo, porque eu tenho certeza que vai ter spoiler na internet, já que tá todo mundo falando dessa série. Alguém vai colocar algum meme, algum spoiler, uma coisa que eu não posso ver antes de eu ver o último capítulo. Naquela época não tinha muito isso, né? A não ser que, na verdade, tinha uma opção de você comprar uma revistinha semanal que falava o que ia acontecer na novela, né? No dia seguinte. Eu nunca entendi. Quem queria saber, tipo, você vai lá na banca de jornal, compra uma revista que fala o que vai acontecer no próximo capítulo. Essa é pra quem gosta de spoiler mesmo, né? A outra forma também de entretenimento, que era ouvir música, seria você comprar CDs. Falei um pouco disso no primeiro episódio aqui do podcast. E também gravar música da rádio, né? Você precisava ouvir a rádio ali. Antes de começar a música, eles falavam o nome, o artista. E aí, se você quisesse, gostasse muito daquela música e você quisesse gravar, você colocava uma fita ali dentro do gravador, apertava o botão pra gravar e aí gravava aquela música, né? De vez em quando ia ter interrupções do locutor da rádio, falando, ai, que não sei o que, que não sei o que. Enfim, iria acabar com a sua gravação ali, né? Mas fazia parte desse rolê. E era muito mais valorizado, né? Imagina, você não tem o CD do seu artista favorito, mas aí vai tocar aquela música dele na rádio. E você ficava todo feliz, assim, ouvindo, né? Valorizava muito mais o momento. Agora você vai aí, ó, digita o nome do seu artista favorito, da música favorita, e toca na hora que você quiser. As coisas antes do offline, essas coisas que hoje em dia nós temos em excesso, nós temos literalmente na palma da mão. Quando não era assim, eu acho que tinha muito mais valor. A gente conseguia valorizar muito mais, porque nós não tínhamos ela em excesso, né? Então eu acho muito legal a reflexão. E eu tava conversando hoje com a minha irmã sobre o episódio de hoje, e ela me mandou um áudio que eu quero compartilhar com vocês aqui. Vamos ouvir o que a minha irmã comentou a respeito de como era a vida antes das redes sociais, da tecnologia, etc. Uma coisa que eu acho que hoje não tem mais. As crianças não sabem esperar, porque tem a internet, que tem tudo na hora, entendeu? Você consegue falar com a pessoa na hora, você consegue ver o desenho que você quer na hora, que antigamente o desenho tinha hora para passar. Tinha os intervalos, o desenho, né? A gente tinha que ficar esperando da hora de começar, da hora do intervalo, depois só no outro dia para ver a outra parte. E assim ia, né? Agora não. Tem tudo assim, quero ver esse desenho, coloca que tem. Ah, quero falar fulano, você vai lá e fala. Então as crianças não sabem esperar. Igual, a gente marca um trabalho escolar. Aí depois, se a gente quisesse falar com aquela pessoa, só no dia seguinte na escola. Ou teria que esperar o final de semana para passar até chegar a segunda. Então, assim, como não tinha outro jeito, a gente estava acostumado com isso. Ah, né? Tem que esperar. Agora, com o celular e a internet, a cabeça tem muita informação o tempo todo, fica a mil, então você não consegue ficar parado, sossegado. Eu mesmo, quando sento para comer, eu coloco o celular na minha frente e fico vendo coisas aleatórias, o tempo todo vendo alguma coisa, eu não consigo. Ah, isso afetou até a gente que já veio dessa outra geração. Olha só que legal a reflexão que ela fez. Fala de bastante coisa que a gente trouxe aqui. Ainda trouxe essa questão de como a tecnologia tem impactado o nosso dia a dia atualmente. Claro que toda essa mudança que aconteceu e foi muito rápida, é claro que impacta a nossa vida. Eu acho legal, acho válido refletir, sabe? Eu acho que a tecnologia, ela veio pra ajudar. Temos que tirar proveito do máximo que a gente pode ali com ela. Mas eu acredito que momentos sociais, momentos em que a gente tá entre amigos e família, é melhor se conectar o máximo possível com as pessoas naquele momento presente. Eu acho que a gente não deve deixar perder no caminho essa conexão tão importante com as outras pessoas. E é algo que a tecnologia, né, como a gente viu aqui nesse episódio, ela vem tirando um pouco disso de nós. Então acho bacana que a gente se esforce para manter, porque essas coisas realmente são valiosas. Enfim, estamos chegando ao fim do episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Comenta o que você achou aqui. Tem como comentar, gente. Se você tá aí na sua rede de podcast, tem como você fazer comentários no podcast, no episódio específico. Contar um pouco da sua experiência para as outras pessoas lerem e ouvirem também. Tem como você avaliar o podcast, se você puder, por favor, dê 5 estrelinhas pro podcast. Se você não segue ainda o Viajei na Maionese,
clique em seguir porque vai me ajudar muito. Significa muito pra mim. Significa que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô fazendo. Se vocês tiverem algum comentário a fazer, sugestões, dicas para próximos episódios, mandem e-mail ou me mande mensagem no Instagram. Vou estar olhando. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!